O desaparecimento de Fábio no trabalho sem explicações. Capítulo 1. A última vez que foi visto Brasília, 14 de março de 2024. A manhã chegou seca e morosa, como sempre chega no Planalto Central quando o verão insiste em se despedir. O céu estava claro, sem nuvens, e o calor começava a subir antes mesmo das 9 horas. Fábio Costa, 34 anos, analista de sistemas em uma empresa de tecnologia no setor comercial sul, acordou como sempre acordava, sem pressa, mas pontual. Sua rotina era metódica, quase obsessiva. Café preto sem açúcar, pão na chapa com manteiga, uma olhada rápida no celular enquanto mastigava em silêncio. Nada indicava que aquele dia seria diferente. Nada sinalizava que, em poucas horas, Fábio desapareceria sem deixar vestígios, sem uma palavra, sem um aviso que pudesse acalmar a tempestade que viria. Ele saiu de casa por volta das 8h15, dirigindo seu Civic prata, modelo 2019, placa recém-lavada no fim de semana. Os vizinhos do condomínio no Guará o viram passar pela guarita acenando discretamente para o porteiro, como sempre fazia. Fábio era conhecido ali como o silencioso, educado, reservado, mas nunca frio. Pagava o condomínio em dia, nunca reclamava de nada, nunca se envolvia em fofocas ou confusões. Era, para todos os efeitos, um inquilino invisível. Trabalhava há 6 anos na mesma empresa, ocupava uma mesa no canto da sala, próxima à janela que dava para a esplanada dos ministérios. Sua vida parecia ordenada, previsível, segura, até que deixou de ser. Às 9h02, Fábio registrou o ponto eletrônico no térreo do prédio comercial. As câmeras de segurança da recepção capturaram sua entrada com precisão clínica. Ele carregava a mochila preta de sempre, vestia uma camisa polo azul marinho e jeans escuros. Cumprimentou a recepcionista, Dona Célia, com um aceno sutil e um meio sorriso tímido. Ela retribuiu, como fazia todos os dias. Fábio subiu pelo elevador até o 5º andar. Caminhou pelo corredor de piso frio e luzes fluorescentes. Sentou-se em sua mesa. Ligou o computador, colocou a mochila no chão ao lado da cadeira. Tomou um gole de água da garrafa térmica que trazia de casa. E então começou a trabalhar. Nada de extraordinário, nada de suspeito. Por volta das 11h30, Mariana Oliveira, colega de trabalho e a pessoa mais próxima de Fábio no escritório, percebeu que ele não estava mais em sua mesa. Achei estranho, ela diria depois, com a voz embargada e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele nunca saía sem avisar, nem para almoçar, sempre me chamava, ou pelo menos mandava uma mensagem. Mas desta vez não houve mensagem, não houve aviso. O computador estava ligado, a tela azulada piscando com planilhas e códigos inacabados. A mochila pendurada na cadeira, intocada. O celular sobre a mesa, vibrando ocasionalmente com notificações que ninguém checaria. Tudo ali, menos ele. Às 13h, a ausência começou a incomodar. Mariana perguntou aos outros colegas se alguém tinha visto Fábio. Ninguém tinha. Às 15h, a preocupação virou inquietação. Ela tentou ligar para o celular dele várias vezes. Chamadas sem resposta. Mensagens no WhatsApp, que ficavam com apenas um tique. Não entregues. Às 16h, quando o expediente estava terminando e Fábio não havia retornado, Mariana procurou a gerência. Tem algo errado, ela insistiu. Ele não faria isso. Não assim. A gerência, inicialmente cética, decidiu revisar as câmeras de segurança. E o que encontraram foi o início de um enigma que dividiria Brasília entre o medo e a incredulidade. Fábio aparece nas gravações saindo da sala às 10h47. Ele caminha pelo corredor, sozinho, com passos firmes, mas sem pressa. Não parece nervoso. Não parece fugindo. Entra no elevador. Desce até o térreo, atravessa o saguão com a mesma calma de sempre. Empurra a porta de vidro que dá para a rua, a luz do sol invadindo o quadro da câmera. E então, ao cruzar a soleira, ao pisar na calçada ensolarada daquela manhã comum de março,
Fábio simplesmente desaparece da gravação. A câmera externa, que deveria capturar a calçada e a rua movimentada, mostra apenas pedestres aleatórios. Uma mulher com sacolas de compras, um entregador de motoboy, um grupo de estagiários conversando. Fábio não está entre eles. Não há sinal dele virando à esquerda ou à direita. Não há sinal dele entrando em um carro. Ele simplesmente não está mais lá. A polícia foi chamada às 19 horas daquele mesmo dia. O boletim de ocorrência registrou desaparecimento de pessoa adulta em circunstâncias inexplicáveis. A família foi notificada imediatamente. Camila Costa, irmã mais nova de Fábio, deixou tudo em Goiânia e pegou a estrada imediatamente, dirigindo em desespero pela BR-060. Meu irmão não foge. Meu irmão não some sem motivo. Alguém fez algo com ele. Ela disse aos investigadores, com os olhos vermelhos de tanto chorar e as mãos tremendo de raiva e desespero. Mas não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia testemunhas úteis. Havia apenas um homem que, em plena luz do dia, caminhou para fora de seu trabalho e nunca mais foi visto. E enquanto a noite caía sobre Brasília, fria e silenciosa, uma pergunta ecoava nas mentes de todos que ouviram a história. Como alguém desaparece assim, sem deixar rastro, em uma das cidades mais monitoradas e planejadas do país? Capítulo 2. O homem que ninguém conhecia. Fábio Costa não era um mistério, ou pelo menos não parecia ser. Nascido em Taguatinga em 1989, criado nas ruas de Ceilândia, ele era filho de Dona Lourdes, costureira aposentada conhecida no bairro por fazer vestidos de festa sob encomenda, e de seu Antônio, motorista de ônibus que morreu de infarto fulminante quando Fábio tinha apenas 17 anos. A morte do pai marcou o rapaz de forma silenciosa, mas devastadoramente profunda. Ele se tornou o homem da casa antes mesmo de deixar a adolescência. Abandonou os planos de estudar na primeira universidade que o aceitou para trabalhar e sustentar a família. Cuidou da mãe, pagou a faculdade da irmã mais nova. Construiu sua vida com disciplina, sacrifício e um silêncio que escondia feridas antigas. Aos 25 anos, depois de anos trabalhando durante o dia e estudando à noite, Fábio finalmente conseguiu se formar em Ciência da Computação pela UNB. Foi a conquista mais importante de sua vida. Dona Lourdes chorou de orgulho na formatura, abraçando o filho com força enquanto Camila tirava fotos. Conseguiu o emprego na empresa de tecnologia logo depois da colação de grau. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que ele já tinha recebido. Ele comprou um apartamento no Guará, com financiamento em 30 anos, pequeno, mas funcional, onde vivia sozinho desde então. Namorou algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca nada sério. Nada que durasse mais de alguns meses. Ele dizia que estava focado na carreira, em construir uma vida estável, contou Mariana, a colega de trabalho, aos investigadores. Mas acho que ele só não se abria muito. Era como se houvesse sempre uma parede entre ele e o resto do mundo. E talvez tenha sido exatamente isso. A falta de abertura, o silêncio constante, a vida solitária, que tornou seu desaparecimento ainda mais desconcertante. Porque quando a polícia começou a investigar a fundo a vida de Fábio, procurando pistas, motivos, conexões escondidas que pudessem explicar o inexplicável, encontraram muito pouco. Ele não tinha dívidas significativas além do financiamento do apartamento, que estava rigorosamente em dia. Não tinha inimigos conhecidos, não estava envolvido em nada remotamente ilegal. Seu histórico de navegação na internet era absolutamente comum. Sites de notícias, redes sociais, onde raramente postava algo, alguns fóruns de tecnologia, onde discutia linguagens de programação, vídeos no YouTube sobre ciência e astronomia. Nada suspeito, nada alarmante. Fábio era, para todos os efeitos, um homem comum, vivendo uma vida comum, discreta, quase invisível. Até o dia em que não foi mais.
A investigação inicial, liderada pelo delegado Renato Alves, homem experiente com 2 décadas de carreira, focou em 3 possibilidades tradicionais: fuga voluntária, sequestro ou acidente. A primeira foi rapidamente descartada. Fábio não sacou dinheiro incomum antes de desaparecer, não comprou passagens aéreas ou rodoviárias, não fez movimentações bancárias suspeitas. Sua conta corrente permaneceu completamente intocada desde o dia 14 de março. Os últimos gastos registrados foram uma compra no supermercado no sábado anterior e um pagamento de conta de luz. Ele não fugiu, afirmou categoricamente o delegado Alves em entrevista coletiva. Pessoas que planejam desaparecer voluntariamente deixam sinais, por mais sutis que sejam. Fábio Costa não deixou absolutamente nenhum. A hipótese de sequestro também encontrou obstáculos insuperáveis. Não houve pedido de resgate. Não houve qualquer contato de supostos sequestradores com a família ou a empresa. E mais perturbadoramente importante, como alguém seria sequestrado em plena luz do dia, no centro movimentado de Brasília, em uma área repleta de câmeras e testemunhas, sem que ninguém visse absolutamente nada? As câmeras revisadas exaustivamente não mostraram nenhum veículo suspeito, nenhuma abordagem, nenhuma luta, nenhum sinal de violência. Restava então o acidente. Talvez Fábio tivesse sido atropelado por um motorista em fuga, ou sofrido um mal súbito cardíaco ou neurológico, e estivesse em algum hospital da rede pública, inconsciente, sem documentos, sem identificação. Mas todos os hospitais do Distrito Federal foram verificados meticulosamente. Os necrotérios e institutos médico-legais também. Nada. Nenhum corpo não identificado correspondia remotamente a Fábio Costa. Então, o que restava? O impossível. A ideia perturbadora, quase sobrenatural, de que um homem simplesmente desapareceu, evaporou no ar quente de Brasília, como se nunca tivesse existido. Dona Lourdes, devastada e envelhecida 10 anos em 2 semanas, foi à televisão 3 semanas após o desaparecimento. Seu rosto estava marcado pela insônia crônica e pelo desespero maternal mais puro. "Por favor", ela implorou, olhando diretamente para a câmera com olhos que não dormiam há dias. "Se alguém sabe de alguma coisa, por menor que seja, me diga. Ele é meu filho, meu único filho homem. Eu só quero saber se ele está vivo. Só isso." A imagem de Dona Lourdes, segurando uma foto antiga de Fábio, sorrindo em uma festa de aniversário, tornou-se viral nas redes sociais. Brasília inteira chorou com ela, mas ninguém se manifestou com informações úteis. Ninguém tinha respostas reais. Lebribise capítulo 3. As pistas, que levavam a lugar nenhum. A investigação do desaparecimento de Fábio tornou-se rapidamente um labirinto kafkiano de becos sem saída e esperanças frustradas. Cada pista parecia promissora no início, brilhando como uma possível resposta, mas se dissolvia em névoa e decepção assim que era examinada de perto sob a luz implacável dos fatos. A Polícia Civil de Brasília, sob pressão crescente da mídia nacional e da família desesperada, mobilizou uma força-tarefa especial com 12 investigadores. Revisaram cada segundo das gravações de segurança disponíveis. Entrevistaram mais de 60 pessoas, entre colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos da academia, onde Fábio malhava 2 vezes por semana, funcionários dos lugares que ele frequentava. Vasculharam meticulosamente a vida digital e física de Fábio, cada e-mail, cada mensagem, cada transação financeira dos últimos 5 anos. E encontraram quase nada de útil. O celular de Fábio, deixado sobre a mesa de trabalho junto com suas chaves de casa e sua carteira, foi periciado por especialistas em tecnologia forense. As mensagens eram absolutamente banais. Conversas com a mãe sobre almoço de domingo, combinando horário e perguntando se ela precisava que ele levasse alguma coisa.
Alguns memes bobos trocados com Mariana sobre prazos absurdos de projetos, e-mails profissionais sobre relatórios técnicos e reuniões. A última mensagem enviada por Fábio foi às 10h32 daquela manhã fatídica, para um colega do setor de TI chamado Ricardo. Conferi o servidor 3. Tudo ok. Latência normalizada. Nada de despedida emotiva. Nada de estranho. Nada que indicasse que 15 minutos depois ele sairia do prédio e nunca mais seria visto. O computador do escritório também foi analisado por peritos. Fábio estava trabalhando em um relatório técnico sobre otimização de sistemas quando se levantou e saiu. O documento permaneceu aberto no Word, incompleto, paralisado eternamente na metade de uma frase sobre protocolos de segurança. Não havia histórico de buscas suspeitas no navegador. Não havia e-mails deletados recentemente. Não havia tentativas de apagar rastros digitais. Era como se ele tivesse simplesmente se levantado para ir ao banheiro ou buscar um café e decidido nunca voltar. Mas a descoberta mais perturbadora e inexplicável veio quando a polícia, insatisfeita com as conclusões iniciais, decidiu revisar novamente as câmeras externas do prédio comercial. Dessa vez, frame por frame, pixel por pixel, com a ajuda de software de análise forense. O delegado Renato Alves convocou 3 especialistas diferentes em análise de vídeo, incluindo um professor da UNB especializado em detecção de manipulação digital. E o que todos eles confirmaram, relutantemente, com evidente desconforto profissional, foi impossível de explicar usando qualquer lógica convencional. Fábio aparece claramente saindo do prédio às 10h47 e 23 segundos. Ele empurra a porta de vidro com a mão direita. Dá exatamente 3 passos na calçada externa. E então, entre um frame e o próximo, uma fração infinitesimal de segundo, 0,033 segundos para ser preciso, ele simplesmente desaparece do vídeo. Não há corte perceptível, não há edição detectável, não há falha técnica nos arquivos, não há interferência eletromagnética. Os metadados estão intactos, o vídeo é autêntico. Fábio simplesmente não está mais lá, como se tivesse sido apagado da realidade. É tecnicamente impossível de explicar, disse o professor de análise forense Dr. Márcio Távora, com frustração evidente na voz. Revisei o arquivo dezenas de vezes. Não há manipulação, mas também não há explicação física para o que aconteceu. Ele deveria estar no próximo frame, mas não está. A frase vazou inevitavelmente para a imprensa. E Brasília explodiu em teorias cada vez mais fantasiosas e desesperadas. Alguns falaram em conspiração governamental, em encobrimento de algo maior. Outros, mais supersticiosos e alimentados por redes sociais, começaram a murmurar abertamente sobre o sobrenatural, sobre portais dimensionais, sobre fenômenos paranormais. O Triângulo de Brasília leva pessoas, dizia uma teoria da conspiração cada vez mais popular, referindo-se à disposição geométrica peculiar da capital projetada por Lúcio Costa. Grupos no Facebook e fóruns na internet debatiam se Fábio teria sido abduzido, teletransportado ou sugado para outra dimensão. Mas para a família de Fábio, devastada e exausta, essas teorias eram pura tortura psicológica. Meu irmão não foi abduzido por alienígenas ou levado para outra dimensão, disse Camila, a irmã, com amargura e raiva mal contida em entrevista à TV. Alguém sabe o que aconteceu com ele, alguém viu alguma coisa, e estão escondendo. A polícia então mudou radicalmente de estratégia. Se não conseguiam encontrar Fábio fisicamente, nem entender como ele desapareceu, talvez pudessem ao menos encontrar um motivo plausível. Por que ele sairia do trabalho daquela forma aparentemente casual? Havia algo que ele estava escondendo da família e dos colegas? Algum problema pessoal grave que passou completamente despercebido? Alguma dívida secreta? Algum vício oculto?
Algum envolvimento criminoso que ninguém suspeitava? Dona Lourdes, desesperada por respostas, abriu completamente as portas do apartamento do filho para os investigadores. Revirem tudo, ela disse chorando. Quebrem paredes se for preciso. Eu só quero saber o que aconteceu com meu menino. Eles reviraram cada centímetro do pequeno apartamento. Encontraram uma vida organizada de forma quase obsessiva, quase estéril em sua previsibilidade. Roupas dobradas perfeitamente nas gavetas. Conta de luz paga automaticamente por débito. Geladeira com comida fresca. Fábio havia feito compras no supermercado 3 dias antes de desaparecer, inclusive comprando carne para o churrasco do fim de semana seguinte na casa da mãe. Havia até uma agenda de papel sobre a mesa da sala, com compromissos cuidadosamente marcados para as semanas e meses seguintes. Dentista em abril, revisão do carro em maio, aniversário da mãe marcado com um coração desenhado à mão. Ele estava claramente planejando o futuro próximo, concluiu o delegado Alves, perplexo. Isso definitivamente não é comportamento típico de alguém que planeja sumir voluntariamente ou que sabe que algo terrível está prestes a acontecer. Mas então, revirado o apartamento de cima a baixo, no fundo escuro de uma gaveta do quarto, escondido sob pilhas amareladas de documentos antigos e manuais de eletrônicos, encontraram algo que mudaria completamente a direção da investigação. Um caderno pequeno com capa preta gasta, páginas amareladas pelo tempo. E o conteúdo, escrito com a letra apertada e nervosa de Fábio, era profundamente perturbador. Eclenun. Capítulo 4. Os segredos sombrios. O caderno preto encontrado no apartamento de Fábio tornou-se instantaneamente a peça central de toda a investigação, mas também transformou o caso em algo ainda mais sombrio, mais complexo, quase metafísico em sua estranheza. As anotações manuscritas revelavam um homem atormentado por sensações inexplicáveis, crescentemente ansioso, talvez até paranoico, mas lúcido o suficiente para documentar metodicamente suas experiências. Mas seriam apenas reflexões neuróticas de uma mente estressada pelo trabalho e pela solidão? Ou Fábio realmente sabia de algo terrível que o resto do mundo ignorava completamente? A polícia submeteu o caderno imediatamente à perícia grafológica completa. Confirmaram sem margem de dúvida que a letra era de Fábio. Não havia sinais de coerção, tremor induzido por drogas ou falsificação. As palavras eram genuinamente suas, escritas ao longo de aproximadamente 6 meses. Mas o que exatamente elas significavam era assustadoramente ambíguo. A primeira entrada datava de setembro do ano anterior. Hoje aconteceu de novo. Aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho em casa. Olhei pela janela várias vezes, nada, mas a sensação persistiu a noite toda. Mal consegui dormir. As entradas iniciais eram esporádicas, espaçadas por semanas. Mas à medida que os meses passavam, tornavam-se mais frequentes, mais urgentes, mais detalhadas e perturbadoras. Em novembro, tive o sonho de novo. O corredor infinito sem portas, sem janelas, apenas paredes brancas que se estendem para sempre. Eu caminho e caminho, mas nunca chego a lugar nenhum. E sempre há algo me seguindo, algo que não consigo ver quando me viro. Acordo suando frio. Em janeiro. Às vezes eu sinto que não estou sozinho, mesmo quando claramente estou. É como se houvesse alguém logo atrás de mim, respirando no meu pescoço. Mas quando me viro, não há ninguém. Estou ficando louco? Preciso marcar um psicólogo, mas tenho medo do que ele vai dizer. Em fevereiro, as entradas tornam-se mais específicas e alarmantes. Vi o mesmo carro de novo hoje. Um Gol branco sem placa visível à distância. Estava parado na esquina quando saí de casa de manhã. E estava lá de novo quando voltei à noite. Coincidência? Não sei. Mas estou começando a anotar as vezes que vejo. Outra entrada de fevereiro, poucos dias depois. Hoje de novo.
Aquela sensação opressora, como se algo estivesse me esperando, me observando, me estudando. Mas o quê? E por quê? Não fiz nada de errado, não devo nada a ninguém. Então, por que me sinto assim? E a última entrada, datada de 13 de março, exatamente um dia antes do desaparecimento, era a mais perturbadora de todas, escrita com letra visivelmente mais nervosa, menos controlada. Amanhã vai acontecer alguma coisa. Eu sei. Sinto no peito, como um peso que não consigo tirar. Sinto no estômago, como se estivesse caindo. Mas não sei o quê, não sei como, só sei que está chegando. E não posso evitar. A descoberta do caderno mudou radicalmente tudo. Fábio não era apenas um homem comum que desapareceu misteriosamente, sem motivo aparente. Ele era um homem que, de alguma forma inexplicável, pressentiu que algo terrível estava prestes a acontecer com ele. Ele sabia, ou pelo menos achava que sabia. A psicóloga forense chamada urgentemente para analisar o conteúdo das anotações, Dr. Helena Carvalho, especialista em perfilação criminal e análise comportamental, deu um parecer cuidadosamente cauteloso. As anotações sugerem claramente um quadro progressivo de ansiedade generalizada, possivelmente acompanhado de episódios dissociativos leves e talvez algum grau de paranoia. Mas é importante enfatizar: não há indícios claros de ideação suicida ou psicose delirante completa. Fábio estava obviamente lúcido quando escreveu isso. Ele não estava tendo alucinações completas. Ele apenas sentia algo, e esse algo o assustava profundamente. Sentia o que exatamente? Essa era a pergunta que ninguém conseguia responder satisfatoriamente. Premonição, intuição aguçada, ou estava realmente sendo vigiado, perseguido, ameaçado por alguém ou alguma coisa? Mariana, a colega de trabalho mais próxima, foi chamada novamente para depor, desta vez com mais urgência. Mostraram-lhe trechos selecionados do caderno. Ela ficou visivelmente abalada, levando as mãos ao rosto, os olhos enchendo-se de lágrimas imediatas. Eu não sabia que ele estava passando por isso tudo, disse, com a voz quebrando. Ele nunca falou nada comigo, sempre tão calmo, tão controlado, tão fechado em si mesmo. Se eu soubesse, Deus, se eu soubesse que ele estava sofrendo assim. Mas então, Mariana subitamente se lembrou de algo que não havia mencionado nos depoimentos anteriores. Espera, tem uma coisa. Umas 2, talvez 3 semanas antes de ele desaparecer, percebi que Fábio estava olhando muito para a janela do escritório. Tipo fixamente, por minutos seguidos, sem piscar. Perguntei se estava tudo bem, se ele estava se sentindo mal. Ele deu um salto, como se tivesse sido acordado de um transe. Disse que sim, que estava tudo bem, que só estava cansado e pensando na vida. Mas agora que você me mostra essas anotações... Ela pausou, engolindo seco. Agora eu acho que ele estava realmente com medo de alguma coisa lá fora. Alguma coisa que ele achava que estava vindo buscá-lo. E medo de quê? De quem? Ou do quê? Efésios capítulo 5. A testemunha, que mudou tudo. A investigação parecia destinada a permanecer eternamente num limbo de teorias impossíveis quando, em maio, quase 2 meses completos após o desaparecimento de Fábio, uma nova pista inesperada surgiu de forma dramática. Uma mulher entrou nervosamente na delegacia, pedindo para falar com o delegado responsável pelo caso. Seu nome era Vitória Santos, 29 anos, atendente em uma pequena cafeteria artesanal na 514 Sul, a exatamente 4 quarteirões do prédio onde Fábio trabalhava. Ela tremia visivelmente enquanto falava, olhando constantemente para trás, como se esperasse ser seguida. Vitória não conhecia Fábio pessoalmente, nunca havia trocado mais do que 2 palavras com ele, mas o reconhecia perfeitamente. Ele era cliente regular aqui há anos. Passava quase todo dia útil, sempre por volta das 10h30. Às vezes um pouco mais cedo. Sempre pedia a mesma coisa. Café expresso duplo, sem açúcar.
Pagava sempre em dinheiro. Nunca ficava para tomar. Sempre levava no copinho para a viagem, contou aos investigadores, com a voz falhando ocasionalmente. No dia 14 de março, Vitória estava no balcão da cafeteria quando viu Fábio entrar pela porta de vidro. Mas algo estava completamente diferente, visceralmente errado. Ele parecia desesperado, com os olhos arregalados. Olhava constantemente para trás, para a rua, como se estivesse fugindo de alguém ou alguma coisa. As mãos tremiam quando pegou a carteira. Suava frio, eu podia ver. Fábio pediu o café de sempre, mas às pressas, tropeçando nas palavras. Pagou jogando as notas no balcão, sem esperar troco. E saiu rapidamente pela porta, sem tomar nem sequer um gole do café, segurando o copinho com as duas mãos como se fosse uma âncora para a realidade. Mas o que realmente chamou a atenção perturbada de Vitória foi o que aconteceu exatos 5 minutos depois. 2 homens entraram na cafeteria, altos, muito altos, talvez 1,90 m cada. Vestiam roupas escuras, calças sociais pretas, camisas de botão escuras, óculos escuros mesmo estando dentro do ambiente. Eles não pediram nada. Apenas perguntaram, com vozes estranhas, meio monótonas, se eu tinha visto um homem com a descrição exata de Fábio. Disseram que eram amigos dele, que estavam preocupados porque ele não estava respondendo o celular. Mas eu não gostei do jeito deles. Não pareciam amigos preocupados. Pareciam caçadores. Os homens tinham movimentos sincronizados, quase mecânicos. Falavam de forma seca, cortada, sem emoção aparente. Vitória, seguindo um instinto de autopreservação que não conseguia explicar racionalmente, mentiu. Disse que não tinha visto ninguém com aquela descrição naquela manhã. Os homens trocaram olhares por trás dos óculos escuros. Agradeceram friamente e saíram sem dizer mais nada, sem comprar café, sem deixar qualquer identificação. Por que Vitória demorou tanto, quase 2 meses, para se manifestar? A resposta era simples e humana: terror puro. Eu tive muito medo, admitiu, com lágrimas escorrendo. Quando vi na TV e nas redes sociais que Fábio tinha desaparecido misteriosamente, pensei imediatamente em ligar para a polícia, em contar sobre aqueles homens estranhos. Mas aqueles homens me assustaram profundamente. Tive pesadelos com eles por semanas. Achei que se eu falasse algo, se me envolvesse na investigação, eles poderiam descobrir e vir atrás de mim também. Mas agora não aguento mais o peso da culpa. Preciso contar. Se algo aconteceu com Fábio por causa daqueles homens, eu preciso ajudar de alguma forma. O depoimento de Vitória foi absolutamente um divisor de águas na investigação. Pela primeira vez desde o desaparecimento, havia confirmação externa de que Fábio não estava apenas paranoico ou ansioso sem motivo. Ele estava realmente sendo perseguido, caçado por pessoas reais. Mas por quem exatamente? E por qual motivo incompreensível? A polícia trabalhou intensamente com Vitória durante dias para criar retratos falados, detalhados, dos 2 homens misteriosos. Os desenhos resultantes mostravam rostos curiosamente genéricos, quase sem características marcantes, mas os óculos escuros, a altura impressionante e a postura rígida eram consistentes. Os retratos foram divulgados amplamente na mídia local e nacional, em programas de TV, redes sociais, cartazes em pontos de ônibus. E, surpreendentemente para os investigadores céticos, outras pessoas começaram a se manifestar espontaneamente, reconhecendo os homens dos retratos. Um motorista de aplicativo chamado Jorge entrou em contato dizendo que, no exato dia do desaparecimento, por volta do meio-dia, pegou 2 passageiros que correspondiam perfeitamente à descrição na região do setor comercial sul. Eles estavam visivelmente nervosos, tensos, falavam baixo entre eles em um idioma que não conseguia identificar. Não era inglês, não era espanhol, algo estranho.
E então um deles disse em português meio frustrado: "Perdemos ele, desapareceu. Achei muito estranho, mas não quis me meter. Nunca se sabe com que tipo de gente você está lidando." Uma comerciante idosa de uma loja de conveniência também reconheceu os retratos falados com absoluta certeza. Esses dois homens apareceram na minha loja umas 2, talvez 3 semanas antes daquele rapaz sumir. Perguntaram coisas muito específicas e estranhas sobre câmeras de segurança na região, sobre rotas de fuga, sobre horários de movimento nas ruas. Eu achei que eram seguranças particulares, fazendo algum tipo de avaliação de risco. Mas agora, vendo isso tudo, as peças do quebra-cabeça impossível começavam finalmente a se encaixar de forma perturbadora. Fábio não estava imaginando coisas. Ele estava genuinamente sendo vigiado, perseguido, stalkeado por pessoas que claramente tinham um objetivo específico. Mas qual objetivo? Sequestro? Assassinato? Algo ainda mais sinistro? Nas... Capítulo 6. O segredo enterrado. A descoberta de que Fábio estava sendo ativamente perseguido transformou completamente a direção da investigação. A polícia agora tinha certeza. O desaparecimento não foi acidental, não foi voluntário e definitivamente não foi sobrenatural. Foi premeditado, planejado, executado por pessoas reais com motivos reais. Mas quais motivos? E quem eram esses homens misteriosos de óculos escuros que assombravam as últimas semanas de vida visível de Fábio? O delegado Renato Alves convocou uma reunião de emergência com toda a força-tarefa. Precisamos descobrir o que Fábio sabia, o que ele viu ou o que ele fez que colocou um alvo nas suas costas. Pessoas não são perseguidas e sequestradas sem razão. Há algo que estamos perdendo. A investigação, então, se voltou com intensidade renovada para a vida profissional de Fábio, vasculhando cada projeto, cada linha de código, cada interação no ambiente de trabalho. A empresa onde Fábio trabalhava, inicialmente cooperativa, começou a demonstrar resistência crescente. Já dissemos tudo o que sabíamos. Fábio era um funcionário exemplar, mas comum. Não tinha acesso a informações privilegiadas ou sensíveis. Trabalhava com otimização de sistemas internos. Nada de segredo corporativo, nada de dados confidenciais. Insistia repetidamente o diretor jurídico da empresa, Dr. Fernando Machado, homem de terno impecável e expressão permanentemente irritada. Mas Camila, a irmã de Fábio, não acreditava em uma palavra. Eles estão escondendo alguma coisa. Sei que estão. Meu irmão não seria perseguido e sequestrado por nada. Ele mexeu em algo que não devia, viu algo que não deveria ter visto. E essa empresa sabe exatamente do que se trata. Ela contratou um advogado agressivo especializado em direito trabalhista e pediu judicialmente acesso completo aos arquivos de trabalho de Fábio, incluindo logs de acesso, e-mails internos e projetos nos quais esteve envolvido nos últimos 6 meses. A empresa resistiu ferozmente. Houve batalhas judiciais que se arrastaram por semanas, recursos, contra-recursos, alegações de privacidade corporativa. Mas, finalmente, em junho, um juiz decidiu a favor da família. Os arquivos foram liberados sob supervisão policial. E quando os investigadores começaram a analisar os dados meticulosamente, descobriram algo que explicava tudo e tornava tudo ainda mais assustador. 3 semanas antes de desaparecer, Fábio acessou um servidor interno da empresa que definitivamente não fazia parte de suas atribuições normais. Os logs de sistema mostravam claramente. Ele entrou em uma área restrita do banco de dados corporativo, marcada como Projeto Confidencial, Acesso Limitado. Permaneceu conectado por 47 minutos. Baixou vários arquivos pesados, totalizando quase 2 gigabytes de dados, e então apagou cuidadosamente os logs de acesso, mas não completamente. Vestígios digitais permaneceram, invisíveis ao usuário comum, mas não aos peritos forenses. Ele estava investigando algo, concluiu o perito em crimes cibernéticos, Carlos Andrade.
Fábio claramente descobriu algo, baixou evidências e tentou cobrir seus rastros, mas não foi perfeito. Deixou migalhas digitais suficientes para reconstruirmos parte do que ele fez. Mas o que exatamente Fábio havia descoberto? Os arquivos baixados não estavam em seu computador de trabalho, não estavam em seu computador pessoal em casa, não estavam em drives de nuvem associados a ele. Desapareceram completamente, ou foram deliberadamente escondidos em algum lugar que a polícia ainda não havia procurado. A empresa, confrontada com as evidências de acesso não autorizado, finalmente admitiu, relutantemente, através de seu diretor jurídico, visivelmente desconfortável, que o projeto confidencial, ao qual Fábio teve acesso indevido, estava relacionado a contratos governamentais sensíveis. Trabalhamos ocasionalmente com otimização de sistemas de vigilância e segurança para órgãos públicos. Nada ilegal, tudo dentro da lei, mas, obviamente, informações sobre infraestrutura de segurança são extremamente sensíveis. O delegado Alves pressionou mais. Que tipo de vigilância exatamente? Para quais órgãos? A resposta veio após mais resistência e mais ordens judiciais. A empresa desenvolvia sistemas de monitoramento facial e rastreamento de indivíduos para agências de inteligência. Tecnologia de ponta controversa, potencialmente invasiva de privacidade civil. E Fábio, aparentemente, havia descoberto algo errado nesses projetos. Algo suficientemente grave para que pessoas perigosas decidissem silenciá-lo permanentemente. Dona Lourdes, quando informada sobre essa descoberta, entrou em colapso emocional completo. Foi hospitalizada por 3 dias com pico de pressão arterial. Meu filho estava apenas fazendo seu trabalho. Ela soluçou para as enfermeiras. Por que alguém faria isso com ele? Por quê? A investigação agora tinha finalmente um motivo plausível. Fábio havia descoberto algo comprometedor sobre sistemas de vigilância governamental. Tentou investigar por conta própria, talvez planejando denunciar, talvez apenas tentando entender. E por isso foi marcado para a eliminação por pessoas com recursos, conexões e absoluta falta de escrúpulos. Mas uma pergunta permanecia assombrando todos. Fábio realmente estava morto? Ou estava sendo mantido vivo em algum lugar, silenciado, prisioneiro em um buraco negro burocrático sem nome? Capítulo 7. A conspiração se aprofunda. A revelação de que Fábio havia acessado informações sensíveis sobre sistemas governamentais de vigilância transformou o caso de um mistério local em algo potencialmente muito maior e mais perigoso. O delegado Renato Alves percebeu imediatamente que estava pisando em território minado. Quando você começa a mexer com contratos governamentais sigilosos e agências de inteligência, ele disse reservadamente à equipe, as regras do jogo mudam completamente, e nem sempre para melhor. Agentes da Polícia Federal foram discretamente contatados. Houve reuniões fechadas, conversas em salas sem janelas, documentos que circulavam com carimbos de confidencial. A família de Fábio foi mantida parcialmente no escuro, recebendo apenas informações vagas sobre desdobramentos que requerem sigilo investigativo. Camila ficou furiosa. Estão nos escondendo a verdade de novo. Meu irmão sumiu e agora vocês ficam com esses segredos burocráticos ridículos. Mas a verdade é que a investigação havia encontrado um muro de silêncio institucional difícil de penetrar. A empresa de tecnologia, agora representada por uma equipe inteira de advogados caros, recusava-se a fornecer mais detalhes sobre os projetos confidenciais. Segredo de Estado, alegavam. Segurança nacional. As agências governamentais contactadas negavam qualquer envolvimento direto. Não comentamos sobre operações de inteligência, existentes ou não. Enquanto isso, a investigação paralela sobre os 2 homens misteriosos de óculos escuros também encontrava obstáculos frustrantes. Ninguém mais se manifestou com informações úteis.
As poucas câmeras de segurança de estabelecimentos privados que poderiam ter capturado os homens tinham gravações já sobrescritas depois de tanto tempo. Era como se eles fossem fantasmas profissionais, treinados para não deixar rastros. Um ex-agente de inteligência aposentado, consultado informalmente pela polícia, deu uma opinião sombria. Se estamos falando de operadores profissionais envolvidos em projetos de vigilância governamental comprometidos, vocês precisam entender uma coisa. Essas pessoas têm recursos ilimitados, treinamento militar e zero accountability oficial. Se Fábio descobriu algo realmente comprometedor e foi marcado para eliminação, sinceramente, a chance de encontrá-lo vivo agora é quase zero. Mas a família recusava-se a aceitar essa sentença de morte implícita. Dona Lourdes, apesar da saúde fragilizada, organizou manifestações na esplanada dos ministérios. Dezenas de pessoas apareceram com cartazes. Onde está Fábio? Justiça para Fábio Costa. Chega de silêncio governamental. A mídia cobriu as manifestações. O caso, que estava começando a esfriar na atenção pública, voltou aos holofotes. Pressionado politicamente, o Ministério Público Federal abriu oficialmente um inquérito paralelo. Procuradores especializados em crimes contra direitos humanos assumiram parte da investigação. E foi então que descobriram algo perturbador nos registros financeiros da empresa de tecnologia. Pagamentos irregulares em espécie para consultores externos não identificados nos meses anteriores e posteriores ao desaparecimento de Fábio. Valores altos, dezenas de milhares de reais, sem nota fiscal, sem contrato formal. Isso tem cara de pagamento para serviços ilegais, disse a procuradora doutora Beatriz Mendonça. Possivelmente para os mesmos indivíduos que perseguiram Fábio. Precisamos identificar quem recebeu esse dinheiro. Mas os rastros financeiros foram deliberadamente obscurecidos através de múltiplas contas offshore e empresas fantasmas. Levaria meses, talvez anos, para desemaranhar completamente a teia financeira. Enquanto isso, em julho, aconteceu algo que ninguém esperava. Um envelope anônimo foi deixado na porta da casa de Dona Lourdes durante a noite. Dentro, um pendrive USB e uma nota manuscrita de 3 palavras. Ele estava certo. O pendrive foi imediatamente entregue à polícia e analisado por peritos. Continha cópias dos arquivos que Fábio havia baixado do servidor confidencial da empresa 3 semanas antes de desaparecer. E o conteúdo era explosivo. Documentos detalhando como sistemas de vigilância supostamente usados para a segurança pública estavam sendo ilegalmente empregados para espionagem política, monitoramento de jornalistas, rastreamento de ativistas, violações massivas de privacidade, crimes constitucionais, tudo documentado, com datas, nomes, ordens escritas. Fábio havia descoberto uma conspiração real e, por isso, pagou o preço mais alto. AIS, capítulo 8, O Eco do Vazio, Brasília, outubro de 2025. Quase 2 anos desde que Fábio Costa caminhou para fora de seu trabalho e desapareceu no ar quente da manhã. O caso permanece oficialmente em aberto, tecnicamente ativo, mas praticamente congelado numa limbo burocrático de investigações que não avançam e perguntas que não têm respostas satisfatórias. Os arquivos vazados através do pendrive anônimo causaram um escândalo político moderado. Houve audiências públicas, CPIs que não concluíram nada definitivo, promessas de reforma nos sistemas de vigilância. Alguns funcionários menores foram demitidos. A empresa de tecnologia pagou multas pesadas e perdeu contratos governamentais, mas não foi criminalmente processada. Ninguém foi preso. Ninguém foi oficialmente responsabilizado pelo desaparecimento de Fábio. Os 2 homens de óculos escuros nunca foram identificados com certeza. Teorias circulam de que eram contratados estrangeiros, mercenários especializados em resolver problemas, trazidos especificamente para eliminar a ameaça que Fábio representava.
Mas sem provas concretas, sem testemunhas dispostas a falar oficialmente, o caso contra eles permanece especulativo. O corpo de Fábio nunca foi encontrado. Nenhum vestígio físico dele surgiu em quase 2 anos de buscas. É como se ele realmente tivesse sido apagado da existência, como aquele frame de vídeo impossível, onde ele simplesmente desaparece entre um segundo e outro. Dona Lourdes envelheceu 2 décadas em 2 anos. Seus cabelos ficaram completamente brancos. Ela raramente sai de casa agora, exceto para ir à igreja todas as manhãs, onde acende uma vela para Fábio e reza por respostas que não chegam. Eu só queria enterrar meu filho, ela diz, com voz cansada para quem ainda se interessa em perguntar. Só isso. Um túmulo onde eu possa levar flores, onde eu possa dizer adeus, mas nem isso me deram. Camila, a irmã, tornou-se ativista em tempo integral por justiça e transparência governamental. Fundou uma ONG chamada Projeto Fábio Costa, que ajuda famílias de desaparecidos a navegarem o sistema legal brasileiro. Meu irmão se tornou símbolo, ela diz, com determinação que esconde a dor profunda. Símbolo de quantas pessoas desaparecem neste país, engolidas por forças maiores que elas e nunca recebem justiça. Se não posso trazer Fábio de volta, pelo menos posso lutar para que outras famílias não passem pelo mesmo inferno. Mariana, a colega de trabalho, mudou de emprego. Não conseguia mais entrar naquele prédio, sentar naquela sala, olhar para aquela mesa vazia onde Fábio costumava trabalhar silenciosamente. Eu me pergunto todos os dias, ela confessa, se eu poderia ter feito algo diferente, se eu tivesse insistido mais quando percebi que ele estava estranho, se eu tivesse perguntado as coisas certas. Talvez ele ainda estivesse aqui. O delegado Renato Alves, prestes a se aposentar, admite que o caso de Fábio o assombra como nenhum outro em sua longa carreira. Você